E aí, pessoal, aqui é o Elias, professor de História de vocês. Essa aula é para o nono ano, né? Então a gente vai dar continuidade à nossa discussão sobre os regimes totalitários na Europa. Pessoal, é o seguinte, né? Eu queria, né, primeiramente, agradecer aos alunos, né, que estão aí se esforçando, tá? Tô vendo que vocês estão dando gás aí, né? Conseguindo fazer as atividades, enviando lá, participando no Google Class, né? Muitos têm enviado dúvidas para que eu esteja respondendo. Então, de parabéns, tá? Continuem assim, tá? Sempre se esforçando, né? Eu sei que às vezes é meio difícil, mas é muito importante que a gente consiga fazer isso agora, né? Para que tudo fique bem, né? A gente possa caminhar tranquilo, tá bom? Então, parabéns aos alunos e, e vamos lá para nossa aula, né? Então, povo, né? O conteúdo de hoje ele está lá no tema 2 da unidade 3, né? O nazifascismo. A gente já falou sobre o fascismo anteriormente. A gente vai comentar agora um pouco sobre a ascensão do nazismo na Alemanha e mais em específico os primeiros anos ali, né, do avanço nazista na sociedade alemã, né, e o contexto no qual isso se desenvolve. Então é muito importante que vocês façam a leitura do capítulo, é muito importante que vocês façam as anotações que forem precisas, não deixem de enviar as dúvidas para mim lá no Google Class, né, para eu poder responder e a gente poder dialogar, tá bom? Então vamos lá para nossa aula e valeu, né? Então bora lá. Pessoal, nazismo, né, ele foi, né, basicamente um regime totalitário que surgiu na Alemanha e que esteve, né, no poder da Alemanha entre 1933 e até 1945, né, com o fim da Segunda Guerra Mundial, certo? E o nazismo, assim como o fascismo, né, são regimes totalitários fundamentados em ideologias extremamente nacionalistas, né, o próprio nome nazismo ele remete a isso, e eles ganham espaço dentro de um contexto histórico muito específico, né? Aquele momento, né, o momento entre a década de 20 e a década de 30, ele foi fundamental para o avanço dessas ideologias totalitárias, dessas ideologias ultranacionalistas, né? Por conta da descrença, de certa forma, no liberalismo, a descrença nos, no, nas soluções, né, democráticas que existiam até então. Né? Então, o nazismo, assim como o fascismo e o próprio stalinismo, também acabaram se tornando aí, né, alternativas àquele momento. Né? Então, pensar esses regimes é muito importante ter em vista esse descrédito, de certa forma, né, que a sociedade europeia, principalmente nos países derrotados da guerra, da Primeira Guerra Mundial, possuíam, né? Que é justamente esse sentimento aí de descrença, né, em relação ao futuro. Então, para a gente entender o caso da Alemanha, é preciso compreender a Alemanha, né, bem antes da chegada do nazismo ao poder, lá em 1933. É preciso entender a Alemanha logo após a Primeira Guerra Mundial, né? Então a gente vai comentar justamente sobre isso. A Alemanha, né, a Alemanha, logo após a Primeira Guerra Mundial, como todos sabem, foi uma das nações, né, que mais, quer dizer, provavelmente a nação que mais sofreu as punições em decorrência da Primeira Guerra. Né? A Alemanha recebe a cláusula de culpa máxima, né, sendo aí considerada a causadora da guerra. E o Tratado de Versalhes, que foi o tratado assinado em 1919 pelas potências vencedoras da guerra, impunha uma série de restrições à Alemanha, bem como também, né, uma pesada indenização que a Alemanha deveria pagar, né, aos países vitoriosos, né, num valor aí de 30 bilhões, né, de dólares, que é um valor gigantesco, né, que a Alemanha derrotada pela guerra jamais teria condições de pagar esse valor, mesmo que ele tenha sido, né, dividido em parcelas e tudo mais. Então, o Tratado de Versalhes ele visava, né, acima de tudo ali, conter sobre punho de ferro a Alemanha, né, proibindo de ter um exército maior que 100 mil homens, proibindo de ter marinha, proibindo a indústria bélica,
retirando territórios da Alemanha, enfim, N fatores que vão ser, né, fundamento para o crescimento desse nacionalismo, desse ultranacionalismo, que viu o Tratado de Versalhes como uma grande ameaça aí à soberania alemã, né? Então, quer dizer, o Tratado de Versalhes, após a Primeira Guerra Mundial, ele impôs essa série de determinações à Alemanha, e isso foi, né, criou de certa forma, né, ou aprofundou aquele sentimento, né, de revanchismo, né, de que tudo aquilo iria ter volta, de que havia uma injustiça sendo cometida com a Alemanha, e isso foi fundamental para o aprofundamento do nacionalismo, né? O nacionalismo ele sempre vem acompanhado, né, o fortalecimento do nacionalismo ele geralmente vem acompanhado da criação de um inimigo, né? Então quem estuda nacionalismo sabe, né, o fortalecimento de um nacionalismo geralmente vem acompanhado da criação de um inimigo comum. Isso acontece aqui, né, na Alemanha, na década de 20, acontece na Itália e em diversos outros países ao longo do século 20. Né? Então, a grande questão aqui era justamente essa. Então, não é à toa que o Partido Nazista, né, ele surge justamente em 1919 e ele vai responder a essas questões, né, de forma muito contundente, ainda que no começo esse partido não tivesse expressão quase nenhuma. Né? Então, mas dá para entender a situação. Com o fim da guerra, pessoal, a Alemanha ela entra num novo período da história dela. Né? Em 1918, com o fim da guerra, há uma série de revoltas, né, chamada de Revolução Alemã e tal, que vai levar à abdicação do então Kaiser, né, do então imperador Guilherme II, e o fim, né, do Segundo Reich, né, que era ali o Império Alemão. Dando início a um novo momento, né, que era a República. Em 1918 é criado, começa-se, né, a votação aí para a Assembleia Nacional Constituinte, que elaboraria uma Constituição republicana para a Inglaterra, para a Alemanha, né? E essa Constituinte ela vai se localizar principalmente lá na cidade de Weimar, né? Daí o nome República de Weimar. E aí lá você vai ter a elaboração dessa Constituição que colocava, né, a Alemanha sobre uma república parlamentarista, e você vai ter, né, eleições para enfim, né, compor o parlamento e tudo mais. Né? O Partido Nazista chega até a participar das eleições, mas não consegue nenhuma vitória, né? Na verdade, uma expressão muito, muito, muito pequena. O fato é que a Alemanha, agora sobre a República de Weimar, né, passava ainda por uma crise muito profunda em decorrência da guerra, né? Como a gente já falou, ao fim da Guerra Mundial, né, da Primeira Guerra Mundial, você vai ter uma série de revoluções ocorrendo em diversos países da Europa, e com a Alemanha isso não foi diferente, né? Então, a Alemanha vai ter tanto tentativas de golpe, né? De um lado, por parte dos socialistas comunistas, que foi chamada Revolta Espartaquista, que a gente vai ver, como também a tentativa de golpe por lado do Partido Nazista, né? Então tudo isso demonstrava que a Alemanha estava ali numa instabilidade política, aprofundada muito pela crise econômica, né? Logo após a guerra, e essa crise ela iria se aprofundar ainda mais, né? Porque ao longo da República de Weimar, né, na década de 20, a Alemanha vai se aproximar muito dos Estados Unidos, principalmente para obter aquele financiamento fundamental para a reconstrução da sua economia, das suas cidades e tudo mais. E isso, e por conta disso, na verdade, em 1929, quando você tem a crise de 29, né, pronto, a Alemanha também se aprofundou drasticamente nessa crise. Né? Então aqui eu coloquei só para você ter uma ideia da inflação lá na Alemanha, ainda em 1923, em que um dólar ele equivalia, né, a 4 milhões de marcos, que eram as moedas locais lá da Alemanha. Então pensa só o quão desvalorizado é essa moeda. Né? Se a gente pensa, por exemplo, o real, né, e a gente hoje reclama, o real tem, sei lá, acho que dá 4, 5 reais, não sei quanto ela se a gente reclama hoje que o dólar vale 5 reais, mais ou menos, imagina aí 4 milhões, né, marcos, o quão desvalorizado é essa moeda.
Então, essa situação de instabilidade política, de crise econômica, também leva, né, justamente como eu falei, até a essa instabilidade que leva a tentativas de golpe. Aí você vai ter a chamada revolta espartaquista, né, que foi uma revolta de orientação socialista, comunista libertária, que tentou, né, tomar a Baviera, né, que é uma região lá da Alemanha, mas foi duramente contida, né, pelo governo, levando à prisão e inclusive assassinato de vários dos líderes dessa revolta, a Rosa Luxemburgo e o Karl Liebknecht, né, e isso não apenas do lado comunista, né, mas como eu falei, você também vai ter uma tentativa de golpe, de golpe nazista, inclusive o próprio Hitler chega a ser preso, né? Ele passa uns meses lá na prisão, onde ele escreve o Mein Kampf, né? Que é o principal livro dele, assim, que fundamentou, de certa forma, a ideologia nazista. E isso demonstrava que a Alemanha ela passava ali, né, por um momento bem drástico, né? Profundamente abalada pelo pós-guerra, né? Por aquele contexto após a guerra. E isso é, é o que vai possibilitando o crescimento do nazismo dentro daquela sociedade, né? O Partido Nazista, né, que na verdade é Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, né? O nome nazismo, eu botei aqui para vocês. Ó. O nazismo, né? O nome nazismo é uma forma abreviada da palavra em alemão nacional socialista, né? Que tem aqui o nazi, né? Então esse seria aqui o nazi, partido nazista. Então esse partido ele vai crescendo, né? Principalmente sobre essa situação, né, drástica de crise e instabilidade política, né? Os nazistas aos poucos o partido nazista ele não surge, né, já com toda a sua ideologia definida. Isso é uma coisa muito importante de entender. O partido nazista ele vai absorvendo alguns elementos e denotando aí, né, colocando bases na sua ideologia, né? Então, quer dizer, esse partido ele vai ganhando espaço dentro da sociedade alemã, né? Utilizando-se principalmente daquilo que já se tinha, de certa forma, bastante difundido. Então, o antissemitismo, né? Quer dizer, a perseguição aos judeus, né? Já havia desde muito antes na Alemanha não só na Alemanha, tá? Isso vale basicamente para a Europa inteira, mas na Alemanha isso vai ser usado como fundamento dessa ideologia, então a perseguição aos judeus, né? Discriminação em relação aos judeus, aos estrangeiros, né? Quanto mais, olha, quando termina a Primeira Guerra Mundial, que você tem a quebra, né, de vários impérios, como o Império Otomano, o Império Austro-Húngaro, e surgem novos países e assim vai, cria-se ali uma crise nacionalista muito tensa, né? Porque muitas pessoas vão ficar, de certa forma, ali, né? Sem ter uma nacionalidade propriamente dita. Isso fez com que os países, né, tentassem fortalecer a sua própria nacionalidade em detrimento daquelas outras, né? E isso acontece também na Alemanha. Então, a xenofobia, né, que é justamente o preconceito contra estrangeiros, né, pessoas de culturas diferentes, né, cada vez mais a eugenia ela ganhava espaço também dentro do pensamento nazista. A eugenia basicamente é a crença de que existe uma raça superior, né? Não existe nenhuma, apesar de que a eugenia se propunha, né, como vamos dizer assim, uma disciplina científica, não existe nenhuma base científica que sustente essa ideia de que existam raças superiores, né, na espécie humana. Mas a eugenia foi usada pelos nazistas, né, como também elemento de fortalecimento desse nacionalismo, né, colocando o alemão como sendo de uma raça superior e que essa raça superior tinha, né, direito ali a espaços na Europa, e por conta disso também tinha o direito de se livrar daqueles que não eram, né, que não, entre aspas, faziam bem para aquela sociedade, né? Então é por isso que o nazismo ele foi, né, anticomunista, ele perseguiu, né, os opositores, não só comunistas, né, mas comunistas, socialistas, anarquistas, perseguiu ciganos, perseguiu homossexuais, perseguiu judeus, enfim, né, perseguia todos aqueles que na concepção do nazismo não eram bons, né, não eram superiores, como é o caso do alemão. Né? Então, quer dizer, o nazismo ele era
uma ideologia extremamente nacionalista, ultranacionalista e ultraconservador, extremamente moralista também, né, no sentido, pelo menos no que diz respeito aos alemães. Né? Não é à toa que você vai ter, por exemplo, lá na frente, quando Hitler chega ao poder, a proibição de casamento entre soldados alemães e judias, né? Então isso fazia com que o nazismo ele fosse, né, uma ideologia extremamente violenta nesse sentido, né? Porque passa a perseguir abertamente. E como eu falei, como você tem uma sociedade que está muito desacreditada, né? E essa ideologia ela vai trazendo à tona o exterior, né? O estrangeiro, os outros países como inimigos, né? Quer dizer, estrangeiros são inimigos que ameaçam a soberania dessa nação. Também colocam, né, a culpa, o nazismo usou muito disso, né, colocou, de certa forma, direcionou toda a culpa da crise do liberalismo ao, aos judeus, né, que na época muitos tinham, enfim, né, empresas e tudo mais, faziam parte desse capital financeiro, então acabaram se tornando o centro. Então o judeu ele passou, de certa forma, para os nazistas a centralizar a grande culpa da crise, né, na qual a Alemanha vivia. E aí você usa o antissemitismo ao mesmo tempo para justificar um período de dificuldade, e aí você cria ali um inimigo, né, a ser combatido, que era o judeu. Né? E isso foi realmente, né, uma situação muito grave na Alemanha, lá entre as décadas de 30, né, principalmente. Na década de 20, você ainda não tinha um antissemitismo tão intenso, né, não a ponto de você ter assassinatos em massa, esse tipo de coisa. Mas já havia um antissemitismo crescente na sociedade alemã, que vai ser, claro, né, aprofundado de acordo com que o Partido Nazista ele vai crescendo e vai ganhando novos adeptos e difundindo ainda mais sua ideologia. Então, quando você pensa lá na década de 30, uma sociedade alemã extremamente antissemita, isso não se deu da noite para o dia, né? Foi um processo de difusão, né? Até chegar ao que chegou. A gente vai já comentar mais sobre isso. Então eu trouxe aqui a bandeira nazista, para quem conhece, para quem não conhece, né? A bandeira nazista foi um principal símbolo do regime do Hitler lá na Alemanha. Ela é um fundo vermelho, né? Com a suástica aí. A suástica vem, de certa forma, né? Ela significava aí a ideia de que ela trazia aí, né, simbolizava para os nazistas o bem, né, que eles causavam, né, teoricamente esse bem-estar causado pelo nazismo, e a ideia de que ela, né, estaria associada à própria criação dessa raça superior que era o alemão, ou ariano, na verdade, porque a suástica, pessoal, ela nem sempre foi um símbolo diretamente ligado ao nazismo, tá? A suástica é muito mais antiga, existem várias outras culturas que tinham um símbolo semelhante, e geralmente esse símbolo ele aparece invertido, né? Então essas pontas aparecem para o outro lado e não nessa direção, essa direção está virada para a direita, né? É, e, e, e ela vai ter vários significados dependendo da cultura. Tem isso aí até de 5, 6 mil anos atrás, tem imagens trazendo a suástica. O nazismo é que vai se apropriar disso a partir de uma série de interpretações antissemitas, de certa forma, e também supremacista, racial, e passa a adotar isso como símbolo fundamental, né, trazendo essa ideia do arianismo e também dessa superioridade racial que o nazismo impunha. Então, hoje, né, quando você pensa na suástica, geralmente ela é associada diretamente ao nazismo pelo impacto, né, que o nazismo causou na Europa, tá? Não só na Europa, no mundo, né, de maneira geral. Então tá aí a bandeira nazista para quem ainda não conhece. Aqui eu trouxe algumas imagens do Hitler, pessoal. O Hitler, né, que foi o principal líder do processo, né? O nazismo entendeu o nazismo sem pensar a figura do Hitler, entendeu o nazismo de forma muito superficial. O Hitler ele construiu, né, uma imagem própria. Isso, de novo, reitero, né, é parte dos regimes totalitários, a construção da imagem do líder, certo? O Hitler construiu essa imagem, né, ele juntamente com Goebbels, né, que era o secretário lá da propaganda, que foi fundamental para a construção da imagem do Hitler. E também o regime nazista ele é extremamente simbólico, né? A gente vai ver que o simbolismo ele aparece em muitas coisas, né? Desde da exaltação do Hitler como o líder salvador na narração, né? Principalmente o nome
Führer, né, que é o que ele usa para se autodenominar, mas também na parte mesmo simbólica, a suástica, a águia nazista, né, a ideia da força, a música, o cinema, a propaganda. A gente vai ver, eu vou comentar mais à frente só sobre propaganda nazista, e a gente vai entender o quanto isso é profundo dentro desse regime, e quanto isso foi importante para a construção desse ideal nazista, né, de expansão, né, tão ampla dentro da sociedade alemã, né? Então tá aí o Hitler, né? O cumprimento nazista, né? O Reichsführer, que foi usado durante o governo nazista, que se caracteriza por esse braço direito estendido, né? Em uma espécie de continência. E aí, de novo, né? Novamente, o simbolismo, o fascismo alemão, o fascismo italiano também tem, né? Cumprimento. Quando a gente for falar de governo Vargas, a gente vai falar sobre a Ação Integralista Brasileira, que foi uma, uma instituição, né? Uma entidade criada nos moldes do fascismo italiano. E eles também tinham, né? uma, uma, um cumprimento semelhante, né? Muito baseado nesse cumprimento aí do Hitler. Tá? Então, quer dizer, você vê que é um regime muito simbólico, né? Entender a parte política é importante, com certeza, né? Claro. Mas a gente vai precisar também, mais à frente, estudar a parte da construção da imagem, porque isso, de certa forma, foi muito fundamental para a manutenção desse regime e a sua difusão na sociedade alemã, tá? Então, pessoal, por hoje é só, né? Mais para a gente entender aqui como é que a Alemanha estava logo após a Primeira Guerra Mundial, né? Como é que estava ali o contexto histórico daquele momento que fundamentou o avanço, né? Do partido nazista, como é que esse partido ele vai tomar as medidas. Na próxima aula a gente vai discutir isso, né? Como é que o partido nazista ele chegou ao poder e aí nós vamos fazendo nossa discussão, né? Tem muita coisa ainda para a gente comentar sobre o avanço do nazismo lá na Alemanha. Bom, então não deixe de fazer a leitura do livro, anotem suas dúvidas e me enviem para que eu possa responder, tá bom? Então, muito obrigado por assistir e até a próxima.